Aquela região já foi chamada de diversas formas ao longo da história da humanidade. A primeira vez que nós temos notícias na história de um país autônomo e soberano ali era quando aquela região era dominada e governada pelos judeus. Se chamava, na época, Reino de Israel e Reino de Judá. Aliás, mais uma vez, essa foi a única vez na história da humanidade que aquela região foi um país autônomo e independente. Antes nunca havia sido e depois, até a declaração da independência do Estado de Israel em 1948, ela nunca mais foi uma região independente. Bom, em seguida a região foi dominada por uma série de impérios. Foi dominada pelos assírios, depois pelo Império Babilônico, seguida dos persas e dos gregos. No ano 70, a região foi dominada pelo Império Romano. Foi então que o imperador Adriano, como forma de humilhar e ofender os judeus que moravam e habitavam naquela região há milênios, ele resolveu rebatizar, renomear o local. E aí ele chamou aquele local de Palestina, em referência aos filisteus, que historicamente, biblicamente, guerrearam contra os judeus. Após o Império Romano, aquela região foi dominada pelos persas, pelos árabes, e em 1517 ela foi tomada pelo Império Turco-Otomano. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano deixou de existir, e aquela região foi concedida a tutela para o Império Britânico. E os britânicos tinham como função tornar aquela região independente e soberana, pois até então ela era subordinada aos diversos impérios que haviam tirado aquela terra dos judeus. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas o termo palestinos, como modo de designar um povo ou uma nação, nunca existiu na história da humanidade. Ele só passou a ser usado para designar uma nação ou uma população específica na década de 40, em 1940. E por quê? Porque os árabes perceberam que os judeus sionistas iam obter êxito em sua reivindicação de devolução das terras que haviam sido tomadas. E aí, como forma de se opor ao legítimo direito e pleito dos judeus de ter de volta a sua terra, os árabes construíram essa ideia de povo, de nação palestina. Enfim, na época da declaração de independência do Estado de Israel, durante o mandato britânico, a Liga das Nações, a Organização das Nações Unidas, fez uma proposta de que a região fosse dividida em dois, metade para os árabes e metade para os judeus. Esse plano ele foi aceito pelos judeus e recusado pelos árabes, agora chamados de palestinos. Israel declarou a sua independência e os palestinos somente não têm um país autônomo e independente até hoje por suas reiteradas recusas em partilhar a terra que, a rigor, pertencia somente aos judeus e por sua teimosia em não reconhecer a existência legítima e soberana do Estado judeu, o Estado de Israel.